É isso aí, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o período intertestamentário e em quais línguas foram escritas a Bíblia no original. Então fiquem aí, aguardem que a gente já vai começar. É isso aí, a gente está no nosso módulo 1 de Bibliologia, nossa penúltima aula, e eu sou o pastor Yuri Monteiro. Vamos continuar aqui para a gente ver os nossos slides. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o período intertestamentário ou o período interbíblico, como eu estava falando no nosso vídeo passado. Então ele iniciou com a morte do profeta Malaquias, então é o último profeta, né, e é o período que é considerado como o período de silêncio de Deus, onde Deus não levantou nesse tempo uma voz profética que fosse como aqueles que tinham autoridade para falar em nome de Deus e para escrever em nome de Deus também. Então foi um período que muitos chamam aqui de um período de silêncio, um silêncio de Deus. Mas apesar de não ter nenhuma voz profética, mas muita coisa estava acontecendo nesse tempo. Teve duração de mais ou menos 400 anos, então foram 4 séculos aí de história acontecendo nesse período. Nesse período foram produzidos apócrifos, os manuscritos do Mar Morto e a Septuaginta, dentre outros muitos. Os manuscritos do Mar Morto foram encontrados no século passado e eles são descobertas muito ricas. E junto com eles, lá nas comunidades de Qumran, junto com eles também foram encontrados outros livros que a própria comunidade, né, dos essênios produzia também. Então eles tanto tinham os rolos das Bíblias, né, dos nossos livros canônicos, como também eles produziam livros, produziam escritos, livros apocalípticos, eles produziam cânticos, salmos, né, então eles tinham sua produção própria também, aquela comunidade que vivia ali na, na beira do Mar Morto. A Septuaginta também foi produzida nesse tempo, então a lenda diz que Alexandre tinha sua biblioteca e na sua biblioteca ele ouviu falar que tinha um livro dos Hebreus que ele não tinha ainda na sua biblioteca, só que o livro dos Hebreus era em hebraico. Então a lenda diz que ele chamou 72 rabinos que sabiam falar, eram versados na literatura e eles foram convidados a ir para lá, para Alexandria, para traduzir o Antigo Testamento do hebraico para o grego. E eles fizeram isso em 70 dias. Isso ninguém sabe dizer se é verdade ou não, se é uma lenda. O fato é que a Septuaginta existiu, surgiu nesse período. E ela foi muito importante para um grupo de pessoas que não mais sabia falar o hebraico, não mais sabia ler o hebraico, mas sabia o grego. Então, de certa forma, Deus guiou isso aí também para que esse grupo de pessoas que não moravam em Israel, mas eram judeus, eram pessoas que tinham a fé no Deus dos judeus, eles tivessem também acesso, tivessem possibilidade de ler na língua que eles entendiam, que era o grego. Assim como depois o Novo Testamento todo foi escrito em grego e um grego simples, que a gente vai falar depois. É um período de silêncio de Deus, que a gente já viu, né? Eu já falei um pouquinho de Deus não levantou profeta, e um período de intensa helenização. Então, Alexandre foi aquele que começou essa helenização, não era grego, mas ele expandiu, queria levar a cultura, a língua grega para todos os lados do mundo que ele conseguisse conquistar. E só que ele morreu e o seu reino foi dividido entre 4 generais, né? Depois disso houveram guerras e lutas, principalmente entre o povo de Israel que lutou contra essa helenização, contra essa, vamos dizer, secularização da cultura hebraica ou judaica. Tanto que aí surgiram os macabeus, a revolta dos macabeus, que por um tempo eles conseguiram vencer, conseguiram ganhar,
mas isso não se manteve. Eles depois perderam e voltou, né? Depois Roma assumiu o poder e eles ficaram sendo governados por Roma. Então essas coisas aconteceram. Vários livros apócrifos foram escritos no período intertestamentário, vários líderes, né, o, os macabeus surgiram nesse período, várias coisas aconteceram no mundo daquela época, principalmente lá na região de Israel, da Palestina, que prepararam o caminho para que Jesus viesse. Foi o período em que eles começaram a voltar a perceber, a entender, a querer ou a esperar um Messias guerreiro, né? Um Messias como Davi, um Messias como alguém que viesse lutar, levantar um exército para tirar o povo de Israel da opressão que eles viviam e fazer com que eles voltassem a ser o reino como o reino de Davi, um reino forte, respeitado, poderoso. Então eles começaram a voltar a ter esse tipo de pensamento, que foi quando Jesus veio e eles tinham uma expectativa, né? Até os discípulos tinham a expectativa de que Jesus fosse aquele rei que fosse fazer uma revolução e ia tirar Israel do domínio de Roma, tanto que quando Jesus fala, olha, eu vou morrer, e Jesus vai e fica falando isso para eles têm um impacto, né? Quando eles pensam, poxa, como é que você vai morrer, né? Ou então quando chega a mãe de dois dos discípulos e fala, olha, deixa que os meus filhos se sentem um à tua direita, outro à tua esquerda. Então tudo isso representava um tipo de pensamento de que eles esperavam um Messias dessa forma, que não foi da forma que Jesus não veio da forma que eles gostariam. Mas isso surgiu um pouco desse pensamento surgiu no período interbíblico ou intertestamentário. Aqui eu coloquei um pouquinho das distinções baseado em três textos fundamentais, distinções das igrejas. Então tem o texto massorético, que é o texto o texto em hebraico padrão, né? Tem a Bíblia com 39 livros, é o texto que a gente, como protestante, herdou dos judeus. Os judeus têm exatamente o mesmo conteúdo do Antigo Testamento que nós, protestantes evangélicos, possuímos. Tem a Septuaginta, que foi produzida no período intertestamentário, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego. E na Septuaginta tem 53 livros, sendo que são 39 os que a gente tem, e alguns outros como Eclesiástico, Sabedoria, Judite, Tobias, Baruque, Macabeus e alguns outros que estão junto lá. A Septuaginta ela é usada pela Igreja Cristã Ortodoxa. A Igreja Cristã Ortodoxa ela é mais forte para a parte oriental do mundo, para a parte ocidental nem tanto. Temos a Vulgata Latina, que é a tradução do hebraico para o latim, que foi feita, tem 46 livros, e foi feita por Jerônimo no final do século IV e início do século V. Né? Então o Papa Damaso pediu para que ele traduzisse a Bíblia direto do hebraico para o latim. Então ele foi traduzir, só que ele trouxe alguns livros juntos, mas ele deixou claro que esses livros que estavam juntos, eles não eram considerados inspirados ou canônicos, mas eles eram importantes para a história, para entender um pouco da história do contexto, e ele colocou lá como um apêndice. E a gente passa para os livros apócrifos, né? Que o apócrifo foi um termo usado exatamente por Jerônimo para se referir aos livros que estavam na Bíblia, mas não eram considerados canônicos por terem sido escritos após o profeta Malaquias. Então lembrem que tudo que foi escrito depois de Malaquias não era considerado canônico entre Malaquias e Jesus. Né? Então o termo apócrifo significa oculto. Os judeus e os cristãos não consideravam esses livros inspirados. Eles estavam lá, eles estavam junto dos outros, mas eles não eram considerados inspirados, mas tinham como importante fonte de conhecimento da história. Então aqueles livros sim eram bons para conhecer a história, mas não eram considerados inspirados. Foram considerados depois deuterocanônicos no Concílio de Trento pela Igreja Católica em 1545. Então alguns vão falar que como resposta
a reforma protestante, né, como eu vou falar de a contra-reforma, eles consideravam, a Igreja Católica determinou esses livros que estavam na Vulgata como livros canônicos, ou como eles chamam, deuterocanônicos. E alguns vão falar que era para justificar algumas práticas que a Igreja Católica tinha adquirido com o tempo. Os apócrifos aceitos pela Igreja Católica são Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, Carta de Jeremias, 1º e 2º Macabeus, adições a Esther e adições a Daniel. Então esses são alguns dos livros que foram adicionados, né, que foram considerados canônicos posteriormente. Os livros aceitos pela Igreja Ortodoxa, que a gente considera como apócrifo, são Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiásticos, Baruque, Carta de Jeremias, 1º e 2º Macabeus, adições a Esther, adições a Daniel, 1º e 2º Esdras, Oração de Manassés, 3ª e 4ª Macabeus e um capítulo a mais de Salmos. Então esses daí são aqueles que são considerados pela Igreja Ortodoxa. Aqui a gente tem alguns termos de antilegômenas, né, que eram livros que foram teve muita disputa, né, sobre se era canônico ou não. Então, por exemplo, o livro de Tiago, né, muita gente discutia porque era como se ele fosse contra a justificação pela fé. Tem os livros deuterocanônicos, que foram aqueles que foram tardiamente considerados canônicos. Tem aqueles que eram os evangelhos da infância de Jesus, né, o evangelho da infância de Sireco, a história de José, o carpinteiro. Por quê? Porque a infância de Jesus é uma lacuna. Os evangelhos vão contar do nascimento de Jesus e eles pulam para maioridade, quando Jesus tinha 30 anos, quando ele já estava pronto para ser considerado um rabino, quando ele começou o seu ministério público. Então, nesse período da infância e juventude, ele não é coberto pela história bíblica. Então, muitos começaram a escrever evangelhos falando também sobre esse tempo. Então, tinha histórias de evangelhos que contavam Jesus, a infância de Jesus, quando Jesus pegava os passarinhos que estavam mortos e dava vida. Tinha alguns que retratavam até Jesus como um pouco de vingativo. Por exemplo, num que retrata Jesus que ele tá um menino esbarra nele e ele acaba fazendo alguma coisa que mata o menino, né? Então muitos evangelhos foram escritos também, né, para tentar preencher uma lacuna que não tem nos evangelhos, que era a lacuna da infância de Jesus. Mas também outros vão falar sobre a história de Jesus já adulto, mas todos esses não eram considerados como canônicos. A maioria foram escritos já a partir do 2º século, a metade do 2º século. Vamos falar sobre o Evangelho de Tomé, que também foi escrito, mas que foi escrito provavelmente lá para a África depois do 2º século, então não é considerado também canônico. Aqui a gente tem um pouquinho sobre as línguas da Bíblia, das línguas que ela foi escrita, né? Então tem 3 línguas que ela foi escrita. O Antigo Testamento, na sua maior parte, talvez 90%, 95%, foi escrito em hebraico. Uma pequena parte foi escrita em aramaico. E o Novo Testamento, todo ele completo, foi escrito em grego, o grego koiné. Então o hebraico é a língua materna do povo hebreu, é o hebraico, por isso a maior parte do Antigo Testamento foi escrita nessa língua. Então, como o povo hebreu falava essa língua, eles escreveram nessa língua, simples. Aramaico, já uma língua crescente no exílio babilônico, e os textos que tem o aramaico presente eram todos textos ou babilônicos ou pós-babilônicos, que exerceu influência até em parte do Antigo Testamento. Então, muita gente que voltou do exílio já não sabia mais o hebraico, já não entendia mais o hebraico. Já uma geração que nasceu lá não sabia mais. Então, o aramaico foi uma língua crescente nesse período do exílio e pós-exílio,
Tanto que parte do Antigo Testamento foram pequenas partes, mas foram escritas em aramaico. O grego, mais especificamente grego koiné, que era o grego comum da época, o qual foi usado para escrever o Novo Testamento. Então, o Novo Testamento ele foi todo escrito em grego koiné. Por quê? Porque aqueles que estavam escrevendo tinham interesse de escrever para que todo mundo pudesse ler. E por que em grego, se eles eram da cultura judaica? Porque o grego era a língua, era como se fosse a língua universal daquele tempo. Então era a língua que praticamente todo mundo ia ler. Se eu escrevesse em grego, aquilo não ia só atingir os judeus, aquilo ia atingir todos de uma grande parte do mundo. Então Deus cuidou para que também fosse escrito nessa língua. Aqui alguns exemplos de textos em hebraico. Aqui eu coloquei os textos que foram escritos em aramaico. Né? Tem um versículo de Jeremias, tem uma partezinha de Daniel e tem umas partes de Esdras também. Esses textos são as partes que foram escritas em aramaico na Bíblia. Essa foi nossa quinta aula, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido esse conteúdo. E a gente vê vocês na nossa sexta aula e última aula.